Tudo bem, gente? Professor Paulo Roberto falando. Hoje vamos para mais uma videoaula. E essa videoaula é referente a trabalharmos com banco de dados, ok? Com uma interação, um produto feito montado em PHP, rodando numa página web, ok? E para utilizar essa demonstração para vocês, nós vamos utilizar um produto que chama-se VAMP, ok? Nesse produto, gente, nós temos o que? Nós temos aí, conforme vocês estão vendo na tela, nós temos três produtos internamente a ele, né? Nós temos um PHP, que faz parte da programação, ou seja, o que nós vamos construir os acessos dessa base de dados que nós vamos trabalhar, né? O Apache, o servidor Apache, é onde vai rodar esse sisteminha que nós vamos construir para acessar essa base de dados. E nós vamos trabalhar aqui com o MySQL como construtor da base de dados, ok? Vejo aqui que esses serviços, assim que nós chamamos o produto, eles já estão startados, né? Estão aqui na opção Running, ou seja, eles já estão rodando. Nós temos condições de qualquer alteração necessária, clicarmos no Stop, ele vai parar os serviços de web e o serviço da base de dados, ok? E quando o Stop está liberado, né? Nós clicamos no Start para reinicializarmos o produto, ok? Essa janela aqui praticamente é a janela de movimentação toda do que nós vamos aí trabalhar nesse módulo, porque o foco maior vai ser o que? Vai ser, repetindo, vai ser nós construímos uma base de dados e podemos acessar, podemos fazer algumas alterações de registros e construímos um pequeno aplicativo, um pequeno sisteminha que possa acessar essa base de dados e nós possamos ver como é que funciona essa situação. Ok, gente? Um detalhe muito importante é que esse produto ele é free, ok? Nós conseguimos aí copiá-lo e para que nós possamos trabalhar, não há necessidade de instalação, para que nós possamos trabalhar com as simulações aí. A princípio, para nós iniciarmos o trabalho, nós temos que entrar num produto que chama-se PHP Admin. Vamos clicar aqui. Ele nos abre essa tela, que é a tela de controle, a tela do front do PHP. Eu vou até estender um pouquinho mais a tela aqui, para que vocês possam ver a tela como um todo do navegador web. Vejam que esse produto ele está sendo executado na página web, ok? E na porta 8090 do seu computador, através de um processo que chama-se localhost. Nas aulas de rede nós vamos explicar melhor para vocês como é que funciona esse processo, ok, gente? Então o usuário e senha que nós temos para acessar esse produto chama-se root e a senha também root. Vou executar. Ok. Após digitarmos essa senha, usuário root e a senha root, pessoal, ele vai nos disponibilizar essa tela. Essa tela é exatamente onde nós trabalhamos com toda a parte de controle da base de dados, ok? Criamos base de dados tanto em modo gráfico como em modelo texto, ok? Controlamos a base de dados, inserimos, apagamos arquivos, apagamos tabela, inserimos tabela. A princípio eu vou trabalhar com vocês de duas formas, ok? Eu vou mostrar para vocês a criação de uma base de dados de uma forma mais dinâmica, ou seja, de uma forma arrastando com o mouse, clicando em determinados itens. Depois eu vou ensinar para vocês como nós utilizamos aqueles comandos do SQL construindo base de dados, ok, gente? Então, neste momento eu vou criar uma tabela. Então eu seleciono New, nova tabela, nome da base de dados, vamos colocar aqui terceiro redes, ok, e vamos criar. Veja aqui do lado esquerdo que ele já me criou essa tabela, ok? Essa tabela não, desculpe, essa base de dados, onde nós iremos criar a tabela, ok? Ele já criou essa base de dados. Caso eu queira apagar essa base de dados, eu seleciono, eu venho aqui em New novamente, né? Porque se eu estiver navegando entre as bases de dados eu não vou conseguir.
eu venho em New novamente, eu vou enxergar as tabelas que eu tenho aqui, as bases de dados que eu tenho. Então eu posso vir, por exemplo, aqui, onde que eu quero, ou aqui, por exemplo, nessa que já estava criada para teste, ou vamos nessa que nós criamos, né? E clico em eliminar. Seleciono ela e clico em eliminar. Veja a mensagem. Uma base de dados completa já está prestes a ser destruída. Ok? Então vamos clicar OK. E vejam que ela sumiu daqui da nossa base de dados que nós temos controle, ok? Então, continuando, nós vamos aqui criar a base de dados para o nosso estudo. Vamos clicar em New, criar tabela. Veja que fica até como sugestão, né? Terceiro redes, porque tanto vocês do terceiro ano podem aí descrever como vocês gostariam que criasse essa tabela, ok? Vamos criar. Assim que nós criamos a tabela e selecionamos a mesma, ela já vem com os itens para que nós, desculpe, a base de dados, né? Estou falando tabela, desculpe, a base de dados. Ela já vem com os itens para que a gente possa criar a primeira tabela. Vamos criar a nossa primeira tabela ali, com o nome de alunos, ok? Alunos, número de colunas, ou seja, o número de colunas que essa tabela terá, vamos deixar aqui com 6. E vamos clicar em executar. Veja que ele já criou aqui 2, 4, 6, as 6 linhas, os 6 itens desta tabela alunos, ok? Então a primeira coluna nós vamos chamar de ID. Depois nós teremos aqui auto-incremento, ou seja, ele vai auto-incrementar assim que começar dados a serem inseridos. E o índice, ele será a chave primária, ok? A próxima coluna será nome, será do tipo varchar. Vamos colocar aqui 100, ok? A próxima coluna, vamos colocar aqui também e-mail, tipo varchar, quantidade de caracteres 100. Vamos colocar aqui também, para que possamos ter um controle bacana, create, ou seja, a data que ele foi criada. Aqui vai ser data. Vamos colocar aqui também a data de modificação desse usuário, né? Desse aluno. Para que o nosso entendimento possa ficar melhor, eu também posso vir aqui e selecionar a opção nulo nessa modificação, provável modificação, dizendo que não é obrigatório o campo, ok? Então vamos lá. Feito aqui os itens da minha tabela, eu venho aqui na opção guarda ou salva, né? E pronto, eu já tenho. Agora eu vou aqui na opção da base de dados que eu criei. Se eu clico nela, veja que eu já tenho esta tabela que eu criei com relação a alunos, né? Já me abre essa tabela. Se eu clico aqui em alunos, nas colunas que foram criadas, ID, nome, os tipos de campo que eles possuem, ok? As opções, auto-incremento. E aqui eu posso eliminar, alterar, fazer algumas alterações
nesses nomes caso seja necessário. Vai depender muito da minha manipulação desta tabela, ok, gente? Mas como nós já havíamos falado com vocês anteriormente, nós iremos fazer a simulação ou as simulações criando uma base de dados a partir de uma forma mais prática, né? Ou seja, com ícone de navegação, e vamos construir também, mostrando para vocês alguns comandos da DDL e da DML, ok? Então nós vamos fazer o seguinte: apaguem, vamos apagar essa base criada, ok? Vocês lembram como fazem, né? Se apagar essa base criada, eu venho em New, onde ela já existe, clico e eu vou eliminar essa tabela. Essa tabela é a nossa base de dados criada. Ele vai me dizer as mesmas mensagens, ou seja, que se eu quero ou não apagar essa base de dados, pronto, apaguei. Agora nós vamos passar para o processo de criar a mesma situação, só que com comandos do SQL, ok? Então, para que nós possamos simular, a primeira coisa que nós vamos fazer será criar a base de dados. Então eu vou utilizar o comando do SQL que chama-se create database, o nome da base de dados que nós tínhamos anteriormente, que era, ok, e vou em executar. Vejam que criou a minha base de dados, ok? E agora nós vamos criar uma tabela utilizando o SQL, a linguagem SQL, dentro desse banco de dados terceiro redes. Vamos utilizar o comando create. No mesmo exemplo anterior, vamos usar o nome aluno, ou alunos, né? Enter. Vejam bem, gente, quando nós estamos trabalhando com SQL, ele necessita criar os campos, depois que nós inserimos os dados, ok? Então aqui são a inserção dos campos, então nós digitamos campo 1, que tem que ser inteiro, lembra que era o ID, que era a chave primária, vírgula, campo 2, não vamos criar todos, só para vocês verem mesmo como funciona, tá? Caractere, que no nosso caso na anterior criada era nome, né? Vamos colocar aí 100, vírgula, e vamos só até o campo 3. Campo 3, que era e-mail, correto? Então pode ser números e nomes, então vamos lá. Varchar. Vamos colocar 100 também. Também 100. E vamos aqui fechar. Damos Enter e vamos executar. Executou, veja que foi criado a tabela alunos, ok? Se eu abro aqui, ó, eu vou nas colunas e essa tabela já foi criada. Acabou de ser criada com os nomes que eu altero proporcionalmente depois para o que eu queira trabalhar, né? E faço algumas alterações referente às opções aqui desta tabela criada através da estrutura do SQL. E se eu quero apagar essa tabela, ok, eu venho em cima do meu banco de dados, veja que eu tenho uma tabela alunos criada, ok? Se eu tivesse efetuado construído mais tabelas, veriam mais tabelas. Então eu venho aqui e clico em eliminar, já que eu só tenho essa tabela criada. Ele vai fazer a mesma pergunta, se quer que eu apague, né? Pronto. Voltei ao meu normal, ou seja, não tenho nenhuma tabela criada em cima do banco de dados do terceiro rede. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido aí. Esse é um dos primeiros passos do nosso trabalho com relação a entendimento, conhecimento de base de dados. Vamos criar uma tabela aí para que nós, nas próximas aulas, nós possamos construir um pequeno sistema para poder acessar essas tabelas e manipulá-las. Até a próxima, gente!